Gente, é uma alegria para mim estar aqui dividindo essa habilidade, né? Já que a gente está falando de um evento de life skills, é uma habilidade que, para mim, é mais um chamado na vida, que é a abordagem para a prevenção à violência, especialmente a doméstica, especialmente contra as mulheres. E eu acho que uma das melhores formas de entender é compartilhar uma história. Na noite do dia 23 de junho, festa de São João aqui pra gente, né? De 2017, uma colega de trabalho minha foi assassinada pelo seu companheiro aqui em Simões Filho. E nessa época eu trabalhava em São Paulo e eu acordei no dia 24 de junho, que tradicionalmente é feriado pra gente aqui, com essa notícia de que essa tragédia tinha acontecido no conjunto habitacional que ela morava. Estava havendo uma festa de São João. Ele esperou ela subir para botar as crianças para dormir. Quando ela desceu de novo para a festa, ela foi executada na frente de todo mundo. E ele conseguiu fugir. E até hoje o caso não foi resolvido. Quem trabalha com comunicação sabe que um dos nossos principais pesadelos é fazer nota de falecimento. Especialmente quando a gente trabalha em indústria, né? A gente tem muito medo que as pessoas se acidentem no local de trabalho e a gente tenha que dar essa terrível notícia para a família. E naquele momento eu me vi na situação de ter que lidar com uma família traumatizada e ter que comunicá-los os tipos de suporte que a empresa colocaria à disposição para eles. E essa é uma situação que eu não desejo a nenhum comunicador nem a nenhum líder para passar, porque é terrível. E quando a gente investigou o caso, a gente viu que era um caso clássico de morte evitável no Brasil. Porque a gente tinha registro de ameaça, a gente tinha registros na delegacia, a gente tinha colegas de trabalho que sabiam o que estava acontecendo, a gente já tinha relatos dos colegas de que ela já tinha chegado com marcas de agressão. E, infelizmente, ela não sentiu que a empresa era um ambiente seguro para ela pedir ajuda ou para sinalizar que alguma coisa estava acontecendo. E naquele momento, eu que estava como gerente de uma fundação para exatamente na causa de combate à violência, eu fiquei profundamente tocada por dois motivos. Primeiro, porque ficou óbvio que o que quer que a gente estivesse fazendo para fora, a gente tinha que fazer para dentro também. E o segundo é porque isso também se conecta com a minha história. 1 a cada 3 mulheres no Brasil já passou por alguma situação de violência. E eu, assim como algumas das colegas aqui, já passou por essa situação dentro de casa. Eu cresci num lar violento. Eu cresci vendo agressões contra minha mãe, contra todas as mulheres que me cercavam. Eu já fui agredida. Eu já fui para a delegacia fazer uma denúncia, antes mesmo da Lei Maria da Penha existir no Brasil, e fui desencorajada pelo escrivão que estava lá, que me ensinou sobre as consequências drásticas que isso traria para o agressor, no caso, meu pai. Eu fui uma adolescente que tinha medo das sextas-feiras, porque eu sabia que em uma determinada sexta-feira eu ia chegar e eu não ia ver minha mãe viva em casa, porque era quando os episódios ficavam mais graves. Então, a história dela e essa morte evitável me tocou muito pela minha trajetória pessoal e pela responsabilidade que eu entendo que eu tenho no mundo e nas empresas e nos espaços que eu ocupo. Então, naquela situação, uma das minhas atuações foi acelerar um projeto de criação de uma política de acolhimento empresarial, projeto esse que existe até hoje, que se desdobrou em uma coalizão empresarial pelo enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. Eu hoje volto a trabalhar com esse projeto numa perspectiva de harmonização de protocolos e de ensino de empresas do que a gente pode fazer, porque quando a gente fala de situações que acontecem no âmbito doméstico, a gente pode até não ter Estado, mas as consequências do que acontecem no âmbito doméstico, elas perpassam todas as dimensões da nossa vida. Elas estão no nosso trabalho, elas estão na forma que a gente se comporta na rua, elas estão nos espaços que a gente circula, e cabe a nós, pessoas que estão no mercado de trabalho, ajudar aos nossos colegas a terem olhares e ouvidos atentos para que a pessoa se sinta segura para pedir ajuda e que não ache que o problema é somente dela.
quando a gente olha os dados aqui no Brasil, a gente vê que, de acordo com o último relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente teve um aumento de 6,1% no caso de feminicídio no Brasil, sendo que mais da metade dos casos foram com mulheres negras. 7 em cada 10 casos de feminicídio aconteceram dentro de casa e 53% foram feitos por parceiros próprios. Parceiros íntimos, né? 19,4% por ex-parceiros e 10% por familiares. Então, é triste dizer isso, mas muitas vezes, no Brasil, quando você escolhe alguém para casar, você está escolhendo o seu assassino. É triste, mas é uma realidade que a gente precisa admitir. Infelizmente, a única pessoa que pode parar a violência é o agressor. Por mais que nós tenhamos inúmeras formas de buscar que a pessoa identifique antes os sinais, que a gente trabalhe para melhorar o atendimento público, a única pessoa que tem poder de parar uma violência é um agressor. E enquanto nós mulheres, enquanto as vítimas não entenderem isso, elas vão continuar buscando o sistema de justiça, buscando que a agressão pare e não necessariamente a conclusão da relação. Quando a gente vem para o mundo do trabalho, que é onde eu estou mais inserida hoje, a gente vê que esse é um relatório do Instituto Maria da Penha de 2016, cerca de 23% das vítimas de violência recusaram ou desistiram de um trabalho no ano anterior. As vítimas ficam 21% a menos no emprego e ganham, em média, 10% a menos. E essas mulheres ficam vulneráveis ao absenteísmo, estresse, depressão e uso de drogas lícitas ou ilícitas. Entre outras coisas, é aquele fenômeno que a gente chama de medicalização da violência. Então, é muito importante, quando a gente fala de enfrentamento à violência, a gente tende a ir para os caminhos mais óbvios. E o caminho de enfrentamento à violência doméstica no mundo do trabalho é um caminho pouco usual, mas é o caminho que me chama até hoje. E à medida em que a legislação vai ficando mais rígida, como bem trouxe Luana, a gente vai vendo mecanismos internacionais para fazer com que os ambientes de trabalho sejam ambientes mais livres de assédio e livres de violência. E aos poucos a gente está entendendo que é responsabilidade das empresas e dos países que ratificam esses tratados internacionais garantir que as empresas tenham mecanismos de mitigação dos efeitos da violência doméstica. Essa é a minha principal causa. Eu amo conversar sobre isso. Eu me mantenho à disposição para conversar sobre isso com vocês a qualquer hora. E nem sei quanto tempo tenho mais. Mas eu queria trazer um outro ponto, né? Que a gente foi convidado a falar sobre desafios e ganhos nesse processo. Entre os principais desafios de trabalhar com esse tema está o fato de eu ter que revisitar constantemente a minha própria história. A minha história como uma mulher vítima de violência, que felizmente não virei órfã da violência, mas eu lido com muitas crianças e jovens que se tornaram órfãos da violência. E isso é parte do meu dia a dia. Os ganhos são aqueles poucos casos, e muitas vezes dá a impressão da gente estar enxugando gelo, né, Lu? A gente tem um sistema de justiça que não ajuda em nada, e a gente vê pequenas atitudes individuais de conseguir retomar a autonomia financeira, conseguir retomar a ideia de que eu posso ser feliz sem estar num relacionamento, especialmente se esse relacionamento me fizer mal. Então, são pequenas vitórias. Eu lembro que quando eu ensinava para jovens, em alguns bairros aqui em Salvador, como o Bairro da Paz, Centro Histórico, Pernambués, para mim, uma das principais alegrias era ver as minhas alunas, aos poucos, se libertarem desse senso de que você precisa ter um relacionamento para ser validada e que, para ter esse relacionamento, vale tudo, inclusive ser diminuída, degradada, humilhada, enfim. Então, é uma alegria trazer isso. Eu acredito que defender mulheres é algo que transpassa todos os espaços que a gente ocupa. Estou à disposição para conversar. E é sobre direitos humanos, é sobre humanidade, é sobre o mundo que a gente gostaria de deixar para as próximas gerações. Que todas nós mulheres consigamos
ter menos casos próximos da gente e, enfim, sair para um lugar que seja mais próspero e justo e equitativo para todo mundo. Muito obrigada.